Olá, pessoal, tudo bom? Continuando o nosso esquenta para as disciplinas de espectroscopia de impedância e física experimental 3, hoje nós vamos estudar o circuito de carga para uma configuração RC série. Então, eu estou aqui novamente no Tinkercad. Os elementos que eu vou utilizar hoje são a placa de contatos, um resistor, um capacitor, uma fonte de tensão e dois multímetros, tá? Um vai funcionar na função amperímetro e o outro na função voltímetro. O que é que eu vou fazer? Eu vou conectar um circuito série em que eu vou colocar a fonte alimentando um resistor, liguei. A saída do resistor eu conecto na entrada do capacitor e a saída do capacitor eu ligo no negativo da fonte. Então o circuito série é bem simples, é esse. A corrente entra por aqui, passa pelo resistor, volta pelo capacitor. E aí, o que é um capacitor? Né? O capacitor é um elemento representado simplificadamente por duas placas paralelas. Então, o circuito que a gente está montando é basicamente uma coisa desse tipo. Eu tenho duas placas paralelas conectadas em série com um resistor, conectada a uma fonte de tensão. Então, o que acontece quando eu ligo é que não existe nada entre as placas desse capacitor, não tem nenhuma carga acumulada. E aí, por não ter diferença de potencial nenhuma, eu vou conectar aqui uma fonte de tensão de saída epsilon. Isso vai gerar uma corrente e com o tempo essa corrente vai fazer com que eu tenha cargas positivas acumuladas de um lado e cargas negativas do outro, ao ponto em que essa tensão total aqui vai ser epsilon. Se nós fizermos a equação desse circuito, a lei das malhas aqui, a gente vai ver que a tensão total no circuito é a tensão no resistor mais a tensão no capacitor. Então, a tensão total vai ser igual ao produto da resistência pela corrente, mais a carga no capacitor dividido pela capacitância. Como nós sabemos que a corrente é a derivada da carga no tempo, a equação que nós chegaremos é essa daqui, que diz que a soma da tensão no resistor mais no capacitor é a tensão total. Essa é a equação diferencial de primeira ordem, que quando se resolve, se chega, em um outro vídeo eu posso provar isso daqui para vocês, se chega a uma coisa desse tipo aqui assim, ó, epsilon, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC, como sendo a tensão. Significa dizer que a tensão do capacitor, quando T igual a zero, é zero, e com o tempo ela vai crescer com esse formato aqui até atingir o máximo. Então, esse tempo que ele leva para chegar a esse máximo aqui depende de alguns fatores, e especialmente esse produto aqui que está no denominador, que é chamado de tempo característico, é o produto da resistência pela capacitância. Então, o produto de resistência em ohms pela capacitância em Faraday vai dar uma grandeza em segundos. Então, quanto maior a capacitância, maior vai ser o tempo de carga para esse circuito. Então, vamos tentar ver em um multímetro, na função de voltímetro e de amperímetro, se a gente consegue identificar essa tensão crescendo aqui e a corrente diminuindo, porque à medida que a tensão no capacitor cresce, a corrente que circula no circuito diminui. Vamos dar uma olhadinha nisso no circuito aqui. Então, eu já tinha montado com vocês isso. Eu preciso, então, medir a tensão no capacitor. Então, eu boto o negativo aqui, o negativo da fonte no negativo do circuito, está aqui. O positivo da fonte eu ligo no outro terminal do capacitor, que está aqui. Então, com isso, eu meço a tensão em cima do capacitor. Porém, para medir a corrente, eu preciso colocar em série com o circuito. Né? Tensão eu meço em paralelo. Para medir a corrente, eu preciso colocar em série com o circuito. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Comecei o amperímetro, vou cortar esse contato aqui, vou pegar um fiozinho, saindo do capacitor, entrando no positivo do amperímetro, e outro fio saindo do negativo do amperímetro e entrando na fonte. Vamos checar esse circuito da gente aqui. Como é que funciona esse circuito? Ó, a fonte, imagina a corrente elétrica saindo daqui, ela sai desse ponto, entra no resistor, passa pelo capacitor, do capacitor ele percorre o amperímetro e volta para a fonte. O circuito é esse, com a tensão medida entre os terminais deste capacitor aqui. Vamos colocar uma capacitância pequena, então o resistor aqui é de 1 kΩ e a capacitância de 15 nanofaraday. Então, o que eu imagino que se eu rodar esse experimento agora, a fonte vai mandar 5 volts, é que a tensão passe de zero
a 5 volts, enquanto que a corrente passa de um valor que é de 5 miliamperes para zero. Então, a gente vai ver a corrente no amperímetro caindo e a tensão no voltímetro subindo. Ou seja, a corrente no circuito cai, enquanto que a tensão sobe. Vamos rodar a simulação para a gente ver o que acontece. Pronto. A corrente já chegou a zero, a tensão já chegou a 5. Vamos rodar de novo? Praticamente ela foi de 4,89 para 5. Por que foi tão rápido? Porque o tempo característico desse circuito aqui é muito baixo. A capacitância é só de 15 nanofarad. E a gente viu que o tempo característico é o produto de R por C. Então, se eu aumentar de 15 nano para 15 micro, vamos ver o efeito disso? Continua rápido, né? Eu aumentei por 1000 vezes a constante de tempo do circuito, ó, mas ele continua bem rápido. Vamos aumentar ainda mais. Vamos aumentar por mais 1000 vezes essa capacitância. Vamos colocá-la como sendo de 15 milifarads agora. Agora já é um capacitor muito grande, 1 milhão de vezes maior do que era no começo, do que era no começo. Olha só. Agora sim a gente consegue perceber claramente. O tempo característico é bem alto, então a gente está vendo ali a corrente caindo e a tensão subindo. Então quer dizer que com o tempo, ó, o capacitor vai carregando à medida que aquela corrente do circuito vai sendo decrementada, né? Então esse capacitor, vocês podem ver que, como nós mostramos no circuito anterior, com a queda do I, se tem um aumento do V. Isso vai parar quando? Vai parar exatamente no momento em que a corrente chegar a zero e a tensão atingir seus 5 volts. Então, a curva, se eu começo a registrar esses dados aqui como função do tempo, essa curva vai ser exatamente correspondente a essa função aqui, essa função exponencial que a gente tem aqui, que é a curva de carga no capacitor. Ela está lenta porque o R pelo C, o nosso C aqui é da ordem de milifarad, ou seja, 10 a menos 3 farad, que já é uma capacitância típica de supercapacitores. E lá na simulação ele continua carregando, vamos dar uma olhada lá. Então, ó, já está chegando perto de 4,5 volts, a corrente já caiu muito, já foi para 400 microamperes, e a gente já está chegando no finalzinho daquele processo de carga do capacitor. Quando ela atingir 5 volts, nós iremos ver a corrente chegando a zero, e aí o circuito entra no equilíbrio, porque toda a tensão que chegou no capacitor foi suficiente para carregá-lo, né? Então já estamos aí 4,76 volts. Esse processo é mais lento realmente, porque é aquela parte da curva da saturação. Então são os passos finais aí em que a corrente vai zerando até o limite de permitir que eu tenha a tensão de carga total no circuito. Então só são aí 160 microamperes circulando e a gente já está atingindo o limite de carga do capacitor. Então, para que serve um capacitor tão lento quanto estes? A vantagem dele, embora ele precise de muito tempo para carregar, é que também descarrega em muito tempo. Então, eu posso utilizar essa característica para, por exemplo, associá-lo ao sistema de baterias e utilizar essa densidade de potência que ele tem muito grande com o sistema de armazenamento de energia em veículos híbridos, por exemplo. No próximo vídeo, eu vou mostrar como que a gente mapeia essa carga, não por multímetros, mas acompanhando exatamente aquela função a partir de um osciloscópio. Então, ao invés de colocar apenas uma fonte de tensão DC, eu vou colocar um gerador de sinais de onda quadrada. Esse gerador de sinais de onda quadrada vai alimentar o circuito, e ao alimentar o circuito, ele vai mostrar ciclos de carga e de descarga. Esse é apenas o ciclo de carga do sistema. Ele está ali migrando, né, ó, chegando aos 5 volts, e aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a descarga dele, que é outra função matemática exponencial também, de decréscimo na tensão dele quando acontece a descarga, a corrente muda de sentido e ele passa a ser a fonte do sistema, uma vez que eu coloque a tensão de saída para zero. Então, o sentido da corrente muda, e aí você usa a energia que foi armazenada no capacitor para gerar um novo circuito de descarga naquele seu circuito. Então, como vocês podem ver, ó, a corrente já está quase zero, tensão no capacitor bem próximo de 5 volts, e com isso nós atingimos a condição necessária de uma carga total no nosso dispositivo.
ele vai chegar na situação de saturação quando essa corrente for de fato zero, que é isso que vai acontecer agora. Vamos observar. Então, 4,98 volts, a corrente muito baixa, 16 microamperes. Quatro 4,99. Então, a carga já está quase 100% do dispositivo, que é quando a tensão de saída é exatamente igual à tensão no dispositivo. Então, chegamos ali ao limite de corrente zero, praticamente toda a tensão de saída está sobre o capacitor, a corrente é muito baixa, ao ponto de que o amperímetro não consegue mais medi-la, já é corrente ali da ordem de algumas centenas de nanoampere. Esse processo acontece e agora vai chegando ao limite da tensão máxima, que é aproximadamente ali 5 volts sobre o capacitor. Então, gente, é isso. Espero que todos tenham curtido esse vídeo. No próximo eu chego com o uso do osciloscópio para sistemas dinâmicos de carga e descarga de capacitor. Um abraço, se inscreva no canal e até a próxima.